Olá, pessoal. Hoje estamos iniciando o segundo bimestre deste ano, dessa disciplina de acarologia e nematologia, tá? Como no primeiro bimestre a gente viu tudo sobre ácaros, agora no segundo bimestre a gente vai ver os nematóides, certo? Então vamos iniciar aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, gente, essa primeira aula é uma aula inicial em que a gente vai ver as principais características do nematóide, dos nematóides, né? Lógico, com ênfase aos nematóides, aos fitonematóides, que são aqueles que atacam a planta. Bom, então o estudo da nematologia, gente, ele se inicia, né, há muitos anos. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco de história, né? Só um pouco aqui de dados, né, para vocês verem das espécies, né? Então aqui os nematóides, eles possuem cerca de 15 mil espécies, sendo que é estimada a existência de 500 mil espécies, tá? Cerca de 3%, aproximadamente, é o que se acha que se conhece, né? O número conhecido do número estimado, tá? Lógico, a gente não pode comparar, né? Apesar de que a gente tem os insetos e os pássaros, né? Como os mais conhecidos, tá? Ó, os pássaros quase chegam a 100%, né? Do número conhecido com o número estimado, certo? Os nematóides, gente, eles ficaram conhecidos principalmente por causadores de doenças, tá? Eu sei que é meio impressionante essa foto aqui, mas é uma foto real de uma doença causada por um nematóide, tá? Aqui é o que a gente chama de elefantíase, tá? E é causada por um nematóide. Só que o mais conhecido, tá? É o Ascaris lumbricoides. Acho que eu já falei dele, tanto da elefantíase quanto do Ascaris lumbricoides lá na zoologia, né? Que eu dei uma aula sobre os nemátodas, né? E falei. Então, aqui é o Ascaris no intestino de porco, tá? Então, os primeiros nematóides, né, que se teve notícia foram esses que causam doenças no ser humano e nos animais, tá? Então, aqui, ó, nós temos os nematóides parasitos de humanos, os nematóides parasitos de mamíferos, de aves, de peixes, de insetos, tá? Depois, eu vou montar uma aula só sobre esse assunto, né, dos nematóides que parasitam insetos e são super importantes no controle de pragas. Temos aqui nematóides micófagos, nematóides bacteriófagos, nematóides canibais, ou seja, eles se atacam, né, se alimentam da própria espécie, tá? E ao que a gente vai dar ênfase são os nematóides parasitos de plantas, também chamados de fitonematóides. Bom, o primeiro relato de um nematóide de planta, tá? Data do século XVIII, tá? Foi em 1747 o Needham, que era um padre católico que apresentou uma interessante descrição dos organismos que obteve a dissecar grãos anormais de trigo, que estavam escuros e com um tamanho reduzido. Ele chamou essas estruturas de cocklers, tá? Mas ele não sabia qual era a origem desses cocklers que ele denominou, né? Aí, o que ele fez? Ele colocou uma parte do material, removeu dos grãos, né? Em uma gota de água e observou no microscópio um número de minúsculas e finíssimas criaturas se movimentando irregularmente, tá? Eram nematóides. Então, ali, gente, foi o primeiro relato, tá? No trigo, nos grãos de trigo, que era o que ele chamou de cóclex, tá? E ele descreveu, né, essa espécie como Vibrio tripsi, e hoje é chamada de Angina tripsi. Nessa foto vocês podem ver, né, o trigo, primeira doença causada por um nematóide.
em 1743. Então, aqui nós temos os grãos sadios e os grãos infestados pela Anguina triti, que foi o primeiro nematóide descrito em planta, certo? Em que os grãos ficavam escuros e menores, né? Foi o Needham que identificou. Aqui mais uma foto, que ensina os grãos contaminados, né? E embaixo os grãos sadios. E foi isso que ele observou quando ele entrou, jogou no microscópio, né? Os grãos em água. Ele observou vários, parece um cabelo, né, gente? Eles são bem fininhos, né? Então é como se fosse uma cabeleira que ele observou, né? E como eles se movimentavam, né? Então foi aqui a identificação do primeiro nematóide em planta. Porém, foi em meados do século XIX que a nematologia conseguiu adquirir status de ciência. Tá? Até então, a nematologia não era considerada uma ciência, né? E aí, várias publicações entre 1840 e 1880 incluíram descrições de numerosas espécies de nematóides, principalmente de vida livre, tá? Ou seja, existem nematóides de vida livre, muitos até, né? E aqui, gente, nós temos o Nathan Cobb, que foi um dos que começou a estudar a partir do momento que o Nida identificou, né? Ele começou a estudar esses nematóides, né? Então aqui está ele na mesa giratória para fazer os experimentos, né? Uma mesa giratória de diversos microscópicos. E ele identificou várias espécies, o Cobb. Tem até nematóides com o nome dele, né? E aí ele conseguiu então descrever, né, como verme cilíndrico, sendo a forma do corpo, embora variável, referida comumente como filiforme, ou seja, em forma de fio, tá? Então aí é o grego, o nome deriva do grego nema, que significa fio, tá? Embora a gente vai ver que alguns animais, alguns nematóides que atacam plantas, eles não têm esse formato de fio, né? São animais aquáticos que podem ser encontrados em oceanos, mares, coleções de água doce, filme ou película de água existente entre as partículas do solo, que é onde a maioria dos nematóides de plantas se encontram, tá? Eles ficam nas partículas, nas películas existentes de água no solo. Bom, eu já falei, né, quanto aos hábitos alimentares, eles podem ser vida livres ou parasitas, né, ou parasitas de animais, fitoparasitas ou parasitas de plantas ou fitonematóides. Aqui nós temos, gente, nessa foto, é bem interessante essa foto aqui, a ilustração dos fitonematóides, né? E lembrando, como eu já falei, nem todos têm o formato de verme, o formato de fio, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos ó, o número 8, Rotilânculos, tá? Nós temos também aqui o Meloidogene. Então, são todos nematóides que não têm esse formato filiforme, né? Então, aqui todos eles estão destacados, né? Em uma mesma raiz, né? Os vários formatos. Então, aqui o que a gente destaca? O Rotilânculos, que a gente vai falar, o Meloidogene, o Pterodra, tá? Aqui mais embaixo, o Pratilânculos, o Tilânculos, tá? O Paratilânculos. Então, são alguns importantes para as culturas brasileiras, certo? Então, mas todos esses aqui são potenciais nematóides que atacam plantas. Bom, eu já falei que os nematóides eles parasitam os animais, certo? Então aqui destaco o Ascaris lumbricoides, tá? Que é a lombriga intestinal humana e também pode atacar outros animais, tá? Que podem medir de 20 a 30 centímetros, certo? Agora, gente, observem aqui as formas que chegam a 1 ou mais metros de comprimento, como o Dioptofine henkley, parasita de cães,
e o Placentonema gigantíssimo, que até o nome já colocaram de gigantíssimo, que existe na placenta de baleia, tá? Então, nós temos aqui as fêmeas atingindo 8 metros, ou seja, eles vivem dentro da baleia de espermacete. Então, temos um nematóide de até 8 metros, né? Imagina, né? Encontrar um bicho desse. Bom, de plantas, tá? Os nematóides parecidos de planta, por sua vez, perfazem aproximadamente 15% das espécies descritas dentro do filonemátoda, tá? Ainda bem, né? Já dá muito trabalho. Como as formas de vida livre são ainda relativamente pouco conhecidas do homem, apesar dos enormes prejuízos que podem causar à agricultura. Certo? Então, eles são o que a gente chama, né? Agora a gente já conhece, né? Mas chamavam dos inimigos invisíveis das plantas. Na classificação do filonemátoda, então a gente tem, tá? Que nos interessa, classe Neopleia, subclasse Dorilamida, ordem Dorilamida, da família Longidoride. Aqui nós temos o Longidorus, Paralongidorus e Chifnema, tá? Então, aqui, eles podem ser vetores de vírus, tá, prejudiciais às plantas cultivadas. Depois aqui, subclasse Enofilia, ordem Tricoflida, família Tricodoride, temos os gêneros Tricodoros e Paratricodoros, tá? Nós temos aqui, nós temos no Paratricodoros também espécies que podem veicular vírus a plantas. Aqui há o Stubholt nematodes. Na classe Cromadoreia, subclasse Cecertia, ordem Rhabdotida, superfamília Tilencoidea, família Dolichodoride. Nós temos gêneros Belodnaimus, Dolichodus, Tilencorhynchus. Da família Hoplolaimida, temos os gêmeos Helicotilenculus, Rotilenculus, que é bem importante para a gente, e Scutelema. Heterodera, Globodera, tá? Família Meloidogene, no gênero Meloidogene, que são os nematóides da soja. E aqui nós temos da família Pratilenchide, os gêneros Nacobus, Pratilengulus e Radófilos, que são bem importantes também para a agricultura. Da família Criconematidae, nós temos o Criconemoides e Hemiciclofora. Esses não são importantes para a agricultura. Da família Tilenculidae, nós temos o gênero Tilenculus, que é importante. Da superfamília Sphaerorhoidea, nós temos a família Anguinidae, que é desse gênero Anguina, Trice, né? O gênero Anguina, e o Ditilenculus. A superfamília Aphelencoidea, nós temos a família Aphelencoididae, nos gêneros Aphelencoides e Bursafilencos, que a gente vai ver que também são importantes. Bom, dentre os táxons, né, os mais importantes, né, os taxa, né, que é o plural de táxon, temos o Heterodera, Globodera, que são os nematóides do cisto, tá, importantes principalmente na soja, e os Meloidogene, que são os nematóides de galhas, também importantes na soja. No taxa Helicotilencus é o grupo dos nematóides ditos espiralados, Rotilenculus, né, são os mais importantes, que são os chamados nematóides reniformes. Vocês vão ver que eles são também importantes na agricultura. O Nagobus inclui chamados falsos nematóides de galha. O Pratilenco são nematóides das lesões radiculares, bem importante também para a gente. E o Radófilos, que são os nematóides cavernícolas, bem importante também na cultura da banana. A gente também vai ver esses nematóides bem visto, bem profundamente. Bom, vamos ao que interessa com relação à morfologia, estrutura e sistemas funcionais. Temos aqui tamanho e forma.
tá? Então, como eu já falei para vocês, que existem nematóides desde os muito minúsculos até aquele de 8 metros da baleia, né? Porém, os fitonematóides, gente, eles variam o comprimento, mas, tá? Nós temos aqui de 0 a 3 milímetros, certo? E com raríssimas exceções, temos aqui o Longidoros, Paralongidoros e Tubixaba, de 10 a 12 milímetros, tá? Que continuam sendo pequenos, certo? Então, aqui, das duas referências visuais bem simples para esse tamanho reduzido, são bem menores e mais esguios que um fio de cabelo humano, tá? E mesmo exemplar medindo 1,5 milímetro de comprimento, pode-se passar facilmente por um buraco de uma agulha, que é nessa foto a gente pode ver, né? Então, o nematóide, olha. Então, aqui é o buraco de uma agulha. Olha a dimensão dele, né? Então, é um fiozinho de cabelo, né? A forma do corpo largamente predominante é filiforme ou fusiforme, porém há exceções, como eu falei, né? Como aqueles que têm forma de rim, né? Aqueles que têm uma forma de um limão siciliano. Geralmente as fêmeas sexualmente maduras, que são chamadas fêmeas obesas, né? Então ali, ó, lembra um limão, rim, esfera, pera, né? Tem formatos diferentes. Isso facilita pra gente também, né? Aqui, então, as variações na forma dos nematóides. Então, ó, observem aqui, ó, o meloidógene e heteródera, A e B, tá? Tô passando meio rápido porque a gente vai ver esses aqui bem a fundo, tá? Depois, nós temos aqui o D, é Rotilânculos, formato de rim, tá? O E, que é o Pratilânculos, que é o das lesões, ele é no formato filiforme, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, o chifinema, o Globodera, Tilênculos, né? Então, ó, tem alguns que têm formato diferente mesmo, tá? Isso é bom, é excelente pra gente, excelente. Paredes do corpo. Parede do corpo ou tegumento ou exoesqueleto. Assim como os insetos, gente, eles também têm tegumento, tá? Então é importante vocês lembrarem. E muita coisa é muito parecida com os insetos. Inclusive, eles fazem a equidise, ou seja, eles trocam o tegumento para crescer, tá? Então, assim como os insetos, né, o tegumento, ele protege o nematóide de substâncias nocivas, tá? É permeável, regula a entrada e saída de substâncias do corpo, ou seja, é bom porque tem o balanço hídrico e químico aí, tá? Estrutura elástica tem participação também na locomoção do nematóide, tá? Então, a diferença do tegumento é que nos insetos ela é rígida, tá? E impede a troca de substâncias. Já aqui, ela é, digamos, não é rígida e promove essa entrada e saída de substâncias do corpo. Então, tá aqui ó, o nosso nematóide, tá? Então, nós temos aqui aqui o intestino, ovários, a espermateca, tá? Toda a parte aqui do aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino, tá? E envolvendo tudo isso está quem? O tegumento, certo? Bom, e o sistema digestório? Então, nós temos aqui o sistema digestório composto de 3 partes: tomodeu, tá? Onde tem a cavidade bucal e o esôfago, o mesêntero, tá? Que é o intestino, quase toda a sua extensão. Isso também, essa dominação é igual à dos insetos. E o proctodeu, que é a porção final do intestino, incluindo o reto e o ânus, certo? Ou seja, esse sistema tem a função de ingestão, retirada de nutrientes, eliminação dos resíduos, tá? São as fezes, que não são assimilados. Então, voltando aqui na estrutura, né? Então, nós temos aqui o intestino, né? Então, aqui, ó, temos aqui o estilete, que é o início aqui, o esôfago,
tá? Que é o início do intestino. E aqui, ó, o finalzinho representado pelo ânus, tá? Aqui o esôfago, tá? Então aqui tem todo o mesêntero. E o finalzinho aqui é o reto e o ânus, que é o proctodemo. Nematóides de vida livre, como são os predadores, a maior parte da digestão tem lugar no intestino e muitas fezes são produzidas como resultado. O reto e o ânus funcionam bastante, se mostram desenvolvidos e bem visíveis. Ou seja, como eles são predadores, então eles têm que ter uma digestão muito eficiente, esses que são de vida livre, né? Porém, os fitonematóides, o que eles fazem, gente? Eles injetam enzimas, secreções, na célula onde ele está parasitando, tá? E fazem o que a gente chama de pré-digestão. Alguns insetos fazem isso também com o tecido da planta. Jogam uma enzima para aquilo lá, como diz, ficar molinho, ficar tenro, tá? Ou seja, a digestão já começa antes deles ingerirem o alimento, tá? E aí o que acontece? Há uma significativa redução da atividade do intestino durante a digestão. Ou seja, como já tem essa digestão prévia, tá? Então, dentro do organismo, a digestão quase não existe, tá? E aí a produção mínima de fezes, tá? E a presença de reto e ânus são inconspícuos, ou seja, pouco evidentes. Ou seja, isso vai atrofiando esses órgãos. Por exemplo, isso acontece, tá? Tal condição atingiu o ponto extremo no caso do Tilênculo semipenetrans, chamado nematóide das plantas cítricas, em que o reto desapareceu. Não há ânus funcional, o intestino transformou-se em um reservatório alimentar. Ou seja, não existe mais essa parte do sistema digestório, certo? Então, mas isso só acontece nos fitonematóides, certo? Cavidade bucal dos fitonematóides é caracterizada pela presença de um órgão protátil, tá? Situado em posição central, chamado de estilete. Ou seja, o estilete é caniculado e serve como agulha hipodérmica, prestando a injeção de secreções enzimáticas nas células vegetais. Ou seja, ele joga enzima e aí o estilete perfura a célula vegetal para retirar toda o conteúdo, certo? Na classe Cromadoreia, subclasse Certia, a qual se acha filiada a grande maioria dos citonematóides, é usualmente chamado de estômato-estilete, formado por uma ponta cônica e uma região alongada intermediária, que é a haste, e 3 nódulos basais, de forma variável. Tá? Então, na maioria é chamado de estômato-estilete, certo? Tá aqui ele. Então, aqui a ponta ou cone, aqui a haste e aqui os nódulos basais, certo? Ele faz esse movimento, né, de entrar e sair da célula e com isso ele vai sugando o conteúdo da onde ele está parasitando. Aqui novamente, né? Parece uma agulha mesmo, né, gente? Ó, tá? Então aqui, ó, você vê, aqui é como se ele tivesse preso por uma estrutura que liga ele ao intestino, né? Que é flexível. Então ele vai e volta, como se estivesse espetando e saindo, espetando e saindo. Mas eu vou colocar um filminho aqui que dá para vocês verem melhor isso. Aqui novamente, né? A reprodução. A reprodução, gente, do nematóide, ela se dá por diversas formas. A anfimixia, tá? É a mais comum. O que é anfimixia? É a básica, ou seja, é um encontro de macho e fêmea no ambiente, em que ocorre os feromônios sexuais atuam,
a atração entre macho e fêmea, certo? E alguns estudos conduzidos sobre esse assunto se concentram principalmente nos nematóides do cisto, indicaram que com maior frequência os machos é que são atraídos em relação às fêmeas. Tá? Então funciona como qualquer animal, né? Os machos sendo atraídos. Em Heteródera, que é o nematóide da soja, né? Pelo menos 6 substâncias foram sugeridas que podem atuar como atraentes sexuais, mas só o ácido vanílico foi de fato identificado como tal, tá? Então aqui também vários genes como Heteródera, Pratilínculos, Radófilo, Rotilínculos. Uma única fêmea pode ser fertilizada por diversos machos, comportamento que deve prover potencialmente aumento da diversidade genética. Então, se ela se reproduz com diversos machos, né, a prole dela vai ser geneticamente diferente. Então, isso é bem interessante do ponto de vista para propagação, né, manutenção da espécie. Existe também a partenogênese, tá? Que é o segundo tipo de reprodução mais comum, tá? E a partenogênese, ela pode ser mitótica, em que ocorre a divisão mitótica dos ócitos. Ócitos são o quê? São chamados, são os óvulos, né? Agora mudou a nomenclatura, agora é chamado de oócito. Resultando de um pronúcleo do óvulo que conserva a condição diploide, ou seja, a condição 2N de cromossomos. E assim poderá originar um ovo sem necessidade de receber a contribuição, né, do espermatozoide. Já foi verificado em meloidógene e também em pratilínculo. E também tem a meiótica, em que os óvulos não são fertilizados, mas sua divisão meiótica são completadas e se forma um pronúcleo do ovo, mais 2 corpos polares haploides, assim como acontece até nos humanos, né? Porém, para restaurar o número de cromossomos, né? Ou seja, na meiose o que acontece? Né? Tudo que é 2N vira N. Para restabelecer, né, o 2N, o que acontece? O segundo corpo polar se funde com o pronúcleo do ovo, originando assim um ovo 2N, tá? Ou seja, não precisa do macho para voltar a ser 2N, certo? E aqui essa modalidade ocorre também, ó, em Heteródera, Meloidógene e Pratilínculos, que são importantes para a agricultura, tá? E uma outra forma, pessoal, é o hermafroditismo, certo? Hoje, o que é o hermafroditismo? Em que os nematóides têm o mesmo sexo em um único indivíduo, certo? Ou seja, tem gameta feminino e masculino, ok? Então, isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? Ou seja, morfologicamente, espécies hermafroditos têm aparência de fêmeas, mas com gônadas capazes de produzir gametas masculinos e femininos, certo? Ou seja, assim como acontece na anfimixia, eles se fertilizam, certo? Então, aqui, ó, os espermatozoides, nos quais são mantidos na espermateca, na parte de fêmea, seguindo-se a 2 oócitos, que por fim dos ovos, por via igual da anfimixia, certo? Então, existe nematóide hermafrodita. Nessa tabela aqui, gente, a gente pode ver as formas de reprodução de diversas espécies, né? Então, aqui, ó. Então, nós temos a Anginatrix lá, que é o do trigo, primeiro a ser descoberto, Mixia, Ditilencos gipsati, Anfimixia, né? Então, a maior parte tá aqui na Anfimixia e partenogênese meiótica, né? Maioria. Os mais importantes, certo? Bom, e aí, quando ocorre o acasalamento, forma ali, né, o ovo e tudo mais. E como que ele cresce, gente? Aqui é outra semelhança com os insetos, né? Os insetos, eles sofrem a equidise, ou seja, troca o tegumento para crescer. Nos nematóides é a mesma coisa, ó. Então, nós temos aqui o ovo, daí ele se torna J1. O que é J1? É juvenil. Juvenil 1
faz uma equidise, juvenil 2, faz outra equidise, juvenil 3, outra equidise, juvenil 4, outra equidise, e aí se torna adulto, tá? Então, cada um desses aqui é um juvenil. Lembra que lá nos insetos a gente chamava de ninfa ou de larva? Então, aqui é juvenil. Nessa figura, a gente tem os ovos, né? Sendo que o que a gente tem que saber daqui, que é bem interessante, né? Vai formando aqui o nematóide, tá? Dentro do ovo, a primeira equidise, ele sofre ainda dentro do ovo, ou seja, ele nasce, aqui é uma diferença dos insetos, ele nasce J2, os insetos não, tá? Os insetos não fazem uma equidise dentro do ovo, os nematóides sim, ou seja, vai nascer, eclodir J2. Então, aqui, ó, o juvenil de primeiro estágio no interior da casca do ovo. Então, ó, ele já é um nematóide formado aqui e ele vai sofrer a primeira equidise dentro do ovo. Aqui, novamente, a massa de ovos. Tá? Então, aqui é o nematóide reniforme. E isso, toda essa parte aqui, gente, são os ovos que a fêmea está eclodindo. Aqui, um nematóide também antes da reprodução. E aqui uma fêmea grávida, né? Prestes a eclodir seus ovos aqui também. Bom, os nematóides, eles são seres muito pequenos e muito frágeis, tá? Então, para sobreviver, eles têm estratégias de sobrevivência. Vamos entender o que é isso. São mecanismos para conseguir sobreviver quando as condições adversas não estão boas. Isso, gente, é uma redução parcial das atividades fisiológicas, conhecido também como quiescência, tá? Ou hibernação. Hibernação se usa mais para ursos, né? Mas a quiescência é como se ele tivesse, digamos, dormindo ali. Ele para a sua fisiologia, ali, o seu metabolismo, para conseguir sobreviver, tá? Se o estresse persiste ou eventualmente até aumenta, o nematóide entra em um estado de animação suspensa, que é chamado de criptobiose, certo? E isso, gente, pode durar alguns dias, pode durar meses, pode durar anos. Depois vocês vão ver aqui uma tabelinha que tem esses tempos aí. Então, nós temos aqui, na falta de oxigênio, nós chamamos de anoxibiose, certo? Choque osmótico, osmobiose. Frio excessivo ou congelamento, criobiose. Temperatura muito elevada, termobiose. E o mais comum no caso dos nematóides de planta, que é a desidratação, que é chamada de anidrobiose. Ou seja, quando ele está num solo, gente, extremamente seco, ou seja, não tem água nenhuma, ele morre? Não, ele pode ficar ali em anidrobiose, certo? E aí, quando as condições melhorarem, ele volta à sua atividade normal, tá? Então, o nematóide, gente, é um ser extremamente resistente. Nessa foto, gente, ó, aqui nós temos o Scutelonema cavesi em anidrobiose. O corpo parcialmente desidratado obtido no solo exposto a seca prolongada na África, no Senegal, que é de até 9 meses de duração. Então, ele foi capaz de sobreviver 9 meses numa seca, num solo extremamente seco lá na África, certo? Então, é bem importante vocês saberem isso daqui. Porque, não tá muito seco, o nematóide morreu tudo. Não, não é bem assim. Tá? Essas outras aqui, né, no caso dos nematóides de planta, não acontece muito, né?
né, do frio, criobiose e tudo mais, mas a anidobriose sim acontece. Então, olha aqui, ó, angina grossis, 4 anos de longevidade, tá? Angina ampsíquia, 11 anos. O tritse, 32 anos, tá? A temperatura ambiente. Olha esse aqui, Tilênculos polífinos, 39 anos em planta sem ter herbarizada. Então, herbarizada, ou seja, não tinha água nenhuma lá, herbarizada está seca, tá? Eles hidrataram e eles estavam ali vivos, né? Então, ó, e aqui a gente vê importantes, ó, Heteródera, Globodera, Ditilênculos, né? O próprio Pratilênculos, esse daqui, ó, 11 meses, né? Então, tem uns aqui de importância agrícola, sim. Então, nematóide é complicado. Bom, a distribuição no solo, tá? Então, a distribuição dele horizontal segue o padrão agregado, tá? Então, ali, gente, por que agregado ali, ó? Existe aqui a produção de centenas de ovos em massas ou no interior de cistos pelas cinas sedentárias do gênero Meloidogene, Rotilânculo, Globodera e Heteródera. Ou seja, como elas são sedentárias, ou seja, elas não andam, elas vão soltar os seus ovos em um lugar e aí eles vão ficar naquele lugar, porque eles também são sedentários, né? Competição entre membros da microfauna e microflora locais por nutrientes e por espaço. Isso também facilita eles ficarem agregados. Práticas agronômicas que podem causar de forma localizada redução nos níveis populacionais de certas espécies e aumento de outras, certo? E a boa compatibilidade entre determinada taxa de fitonematóide e as plantas hospedeiras cultivadas na área, tá? Então, tudo isso facilita a distribuição agregada dos nematóides. Então, tá aqui, ó. Nessa foto, a distribuição agregada do Rotilânculos reniforme, né? E isso daqui a gente dá o nome popular de reboleira, certo? Tá? Então, essa aqui é uma distribuição em algodão. Bom, a dispersão deles, então, se dá de forma serpentiforme, tá? Ou seja, eles se locomovem no que a gente chama de movimentação de estica e puxa, tá? Ou seja, o que a gente deve levar com relevância é ser considerado que a dispersão ou disseminação dos nematóides no solo, se fosse realizada exclusivamente através dos seus movimentos próprios, seria bastante limitado. Porque ele é muito pequeno, né, gente? Ele não tem condição de, né? Então, ou seja, ele levaria anos para andar, sei lá, meio metro, né? Nem isso. Os únicos fitonematóides que podem ter propagação rápida e eficiente dentro da cultura durante o ciclo são os parasitas dos órgãos da parte aérea. Sim, gente, nematóides, tem nematóide que ataca a parte aérea, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, aqui nós temos o afelencoides, tá? E bursafelencos, tá? Que a gente vai ver. Essas últimas, como o Bursaphylencus cocópteros e o Bursaphylencus xilófilos, costumam ser transportadas foreticamente de plantas doentes a sadias por inseto praga. O que é foreticamente? Isso se chama forésia, tá? Foreticamente se refere ao termo forésia. Ou seja, o nematóide, ele gruda no inseto, tá? Na pata do inseto, nos pelinhos aí do inseto, e o inseto voa, ele voa junto, ele vai junto. Como diz, ele pega a carona nesse inseto, tá? Então, o inseto voa, ele gruda ali no corpo do inseto, voa junto, vai junto de carona, e aí ele vai sendo, né, dispersado por esse inseto. O inseto pousa numa planta sadia, ele se fixa nessa planta sadia e essa planta fica doente novamente. E aí vai. Novamente, ele vai sendo transportado, certo? Então, isso é o que a gente chama de entomofilia, tá? Ou forésia.
A disseminação a curta distâncias tá associada às práticas agrícolas em pré-plantio com solo relativamente úmido. Então, aí a gente entra movimentação de máquinas e implementos, tá? Aração, gradagem, né? Tudo isso vai contribuir para a disseminação, porque vai sendo, essas máquinas, né? Elas vão de um lugar para o outro, de uma área para outra, né? Pega o nematóide ali, né? Ali está o solo contaminado com nematóide, elas vão para uma outra área e assim o nematóide ele vai se disseminando, certo? Então, ou seja, manifestação de uma determinada gleba de cultivo, alastrando os fitonematóides a partir de reboleiras remanescentes da safra anterior. Ou seja, no próprio revolvimento do solo vai ocorrer a disseminação. Aqui nós temos as reboleiras em algodão no plantio convencional, com intensa movimentação durante o preparo do solo, e palhada formada no plantio direto, tá? Com o advento do plantio direto, tá? Tende a melhorar, né, essa dispersão dos nematóides, tá? Então, é bem legal o plantio direto. Também contribui, tá? Como agente relevante de dispersão, movimento de água da superfície das chuvas, as famosas enxurradas, em especial nos terrenos com certa declividade. Ou seja, vai erodindo o solo e esse solo infestado vai de um lugar para o outro por essas enxurradas, levando o nematóide, tá? Embora o impacto bem menor que as enxurradas, o fluxo superficial de água devido ao emprego de certos tipos de irrigação pode igualmente favorecer a dispersão dos fitonematóides, certo? Então, é bem interessante também a gente ficar esperto com relação à irrigação. Outros agentes de disseminação dos nematóides de pouca importância, porém, pode acontecer. Deposição de excrementos contaminados por ovos, como de Meloidógena e Pratilengo, ou cistos, no caso do Globodera e Deuterodera, por animais, em especial mamíferos, tá? Que passam na plantação ou simplesmente têm acesso livre, tá? Então pode acontecer. Utilização descuidada de peças de vestuário, principalmente botas, tá? Então, algumas propriedades que têm um certo cuidado, que sabem que tem nematóide na região, né? Não deixam ninguém entrar com a bota que veio de fora, ou seja, eles às vezes até trocam a bota, né? Ou lava a bota para entrar na área. Em culturas perenes, o uso de mudas produzidas localmente, ou seja, em viveiro da própria propriedade, para fins de replantio. Então, pode acontecer, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente compra uma muda, principalmente citros, né? Que a gente sabe que tem problema, porque se a gente não sabe de onde vem essa muda, né? Não só nematóide, mas outras doenças podem estar ali presentes e a gente vai estar levando para a nossa área. Tá? Então, cuidado com comprar muda aí do tiozinho, né, que para uma caminhonete ali e começa a vender as mudas, né? Você pode estar levando nematóide para a tua área. E um outro tipo de disseminação, hoje não é muito comum isso, tá? É a longa distância, tá? Porém, em meados dos séculos ali, ó, século XVIII, XIX e início do XX, a gente tinha um livre acesso, transporte de mudas, material vegetal entre um país e outro, tá? Hoje isso não existe mais. Ou seja, vamos supor, você vai, sei lá, para o México, né? Vai passar férias lá no México. Aí você vê uma planta bonita, quer levar para sua mãe, tá? Você não vai conseguir entrar com aquela planta, porque ela, naquele solo, naquela planta, pode ter não só nematóide, mas qualquer outro tipo de praga ou doença, tá? Então, você vai chegar lá no aeroporto, essa planta não vai entrar com você, não vai ser permitido, tá? E quanto mais coisas comerciais aí, né, culturas, né? Então, isso não existe mais, porém já existiu.
E esse nematóide aqui é o nematóide cavernícola, o Rhadophilus similis, tá? Que é da bananeira, é o melhor exemplo disso, tá? Ele se dispersou por vários países por causa, né, que podia entrar com material, com banana ou tudo sem nenhum problema, né? E acabou dispersando. Bom, essa foto, gosto muito dessa foto, gente. O professor Jaime que tirou essa foto, o professor Jaime, que é um dos tops da nematologia brasileira. Olha aqui, gente. Então, aqui, ó, o trânsito de máquinas aqui nessa estradinha entre duas propriedades. Não sei se é duas propriedades ou mesma propriedade, tá? Não tem essa informação. Então, aqui, ó, nessa parte A, não infestada. E do outro lado da estrada, área infestada. Por quê? Tão perto, né? Mas entre elas tem uma estrada, certo? E a declividade está para o lado da área B. Ou seja, chove, a enxurrada desce só para a área B, tá? E aqui tem trânsito de maquinário, caminhão e tudo mais. Ou seja, somente a área B foi infestada, tá? Então, conforme vai dando a enxurrada, isso vai cada vez mais, né, adentrando a área. Vocês estão vendo que aqui, ó, onde está mais longe da estrada, ó, já não tem tanta infestação, tem bem pouquinho, tá? Então, aqui, gente, essa área infestada é o exemplo clássico de que a enxurrada, tá? Que veio, né, pelo trânsito de máquinas, caminhões, que introduziu o nematóide nessa área aqui. E a outra área do lado de cá não tem nada, certo? Então, a enxurrada é realmente um fator preponderante na dispersão dos nematóides. E aqui algumas áreas, né, também do professor Jaime, que ele acompanha, o que pode acontecer, né? A gente vê aqui várias plantas já mortas. Aqui uma raiz contaminada também. E só para ilustrar, tá, gente? Depois a gente vai ver várias coisas. Aqui, ó, tá vendo? As plantas aqui nem cresceram, tá vendo? Tem uma reboleirinha aqui. Aqui também, ó, uma reboleira também, as plantas estão morrendo, tá? Só para ilustrar aí para vocês como que realmente os nematóides, eles podem acabar com determinada cultura, né? A gente já viu culturas serem em locais que, por exemplo, café, eu lembro que quando eu era criança, né, nos anos 70, ali a região de Catanduva, onde minha mãe mora, era lotada de café. De repente, aquilo começou a dar nematóide, o pessoal daí veio a geada também, logo em seguida, eles perderam muito. O que aconteceu? Trocou a cultura, tá? No início dos anos 80 já mudou todas as áreas de café foram para citros, tá? Porque embora tem problema em citros, eles criaram um porta-enxerto, né, que era resistente ao nematóide, a gente vai ver mais para frente. Ou seja, mudou a cultura da região, né? Até eu morei numa fazenda que tem até o terreiro de café, tudo, ou seja, mas não tem um pé de café mais lá na região. Né? E hoje nem citros tem muito pouco, agora é só cana, né? Por motivos econômicos, o pessoal começou a trocar, tanto econômicos como também por pragas e doenças, né? Então é só cana. Então, assim, o nematóide, né, ele pode, assim, mudar até as características agrícolas da região, né? Se tiver uma grande infestação, certo? Tudo bem, gente? Então, é isso aí. Essa é a primeira aula de nematóide. Na próxima aula, a gente vai ver, já vai começar a ver, né, os nematóides propriamente ditos, né? Que a gente já vai começar a estudar, a gente vai começar pelos nematóides da soja, né? Que são os nematóides da principal cultura da nossa região, certo? Bom, gente, então é isso, tá? Eu vou passar um estudo dirigido para vocês, tá? Para vocês entregarem até o final da aula, como a gente costuma fazer, tá? E também a correção da prova
a gente vai ver, ok? Então tá bom, gente, a gente se vê, vai se falando aí pelo WhatsApp agora.